Olá, meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora de inglês especialista em IELTS. Welcome back to my channel. Este é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos sobre conditionals. E eu vou falar sobre o second conditional. Os outros vídeos sobre zero e first conditionals já estão disponíveis aqui no canal. Se fosse você, não deixaria de assisti-los. Então, agora eu vou complicar um pouquinho mais. O second conditional é um pouquinho mais difícil do que o zero e o first. E quando que a gente usa o second conditional? Para falar de uma situação imaginária no presente, algo que nós gostaríamos que acontecesse, mas é uma situação que nós não acreditamos que vai se concretizar. If she earned more money, she would leave her parents' house. Então, se ela ganhasse mais dinheiro, ela iria embora da casa dos pais. O que eu tô dizendo aí? Que ela não ganha dinheiro suficiente para sair da casa dos pais, mas ela gostaria de fazer isso. If I had more time, I'd study French. Se eu tivesse mais tempo, eu estudaria francês. Então o que eu tô fazendo aqui é me lamentando, Eu sei que eu não tenho tempo suficiente, mas eu gostaria de estudar francês se eu tivesse mais tempo livre. If people complained, things would change. Se as pessoas reclamassem, as coisas iriam mudar. Mas as pessoas não reclamam, então as coisas não mudam. Agora vamos falar sobre a estrutura do second condition. Agora fica um pouquinho mais difícil. Nós precisamos que a oração com if tenha um verbo no passado e que a outra oração tenha would. Por exemplo, if she could speak English, she would get a better job. Então, na primeira oração com if, nós temos o modal verb can no passado e na segunda nós temos would. Lembrem-se que muito frequentemente esse would é abreviado, contraído por um apóstrofo D. Então, se eu estivesse falando essa frase naturalmente, eu diria if she could speak English, she'd get a better job. Esse D, ele na fala quase não sai. Não dá para ouvi-lo direito, especialmente quando as pessoas estão falando mais rápido em uma conversa, tá? Mas ele tá presente na frase, você precisa de alguma forma utilizá-lo, especialmente na escrita. Lembrando que quando eu começo essa estrutura do second conditional com a oração que tem if, eu preciso usar uma vírgula entre as duas orações. Contudo, se eu faço uma inversão das frases, eu não coloco vírgula. Agora vamos falar sobre uma dúvida muito comum que os alunos têm ao usar o second conditional, que é sobre o uso do verb to be nesse tipo de estrutura. Por exemplo, if I were you, I'd study harder. Muitos alunos ficam com dúvida em relação a esse were, do if I were you, if I were taller. Então, gente, é isso mesmo, não tá errado usar o were, muito pelo contrário. Nessa estrutura, nós temos o subjuntivo, se eu fosse. E o subjuntivo do verb to be em inglês é apenas were para todo mundo. Então seria if I were you, if she were you, if he were you e por aí vai. Então a gente fala if I were you mesmo, tá? If I were taller, I'd be a model. Se eu fosse mais alta, eu seria modelo. If I were you, I'd travel to Paris. Se eu fosse você, eu viajaria para Paris. Mas aí tem um outro problema que entra nessa jogada, que às vezes vocês também veem falantes nativos falando if I was you, if I was taller. E aí que fica realmente uma loucura na cabeça de vocês. E é isso mesmo que acontece, gente. Falantes nativos usam was ao invés de were. Por quê? Se a gente está apenas utilizando o passado, a gente vai usar o was, para I, he, she, it e were para you, we e they. Então, eles acabaram também fazendo um pouquinho dessa bagunça aí no second conditional. E hoje é considerado certo dizer tanto if I were quanto if I was. Tem uma gramática ou outra que é mais conservadora, que diz que não, que tem que usar if I were you, mas hoje em dia é amplamente aceito o uso de if I was. Como eu aprendi inglês de uma forma um pouquinho mais conservadora também, gente, foi lá nos anos 90 que eu comecei a aprender inglês, então eu acabei ficando mesmo com o if I were. Pra mim é difícil falar if I was, mas tome essa decisão, escolha o que você quer falar. Se você vai fazer um exame de proficiência, eu recomendo que você use if I were. Esses exames como IELTS e TOEFL, eles acabam sendo um pouquinho mais detalhistas, mais puristas em relação ao uso da língua, especialmente o IELTS. Então, só pra gente ficar
seguro, né? É melhor usar if I were, if she were, porque aí a gente tem certeza que a gente não vai ser penalizado. É isso, eu espero que você tenha aprendido a usar o second conditional. E se você curtiu esta aula, não deixe de assistir também os vídeos sobre zero e first conditionals que estão disponíveis aqui no canal e também deixar o seu like para ajudar a promover o meu trabalho. See you next video!